Olá, pessoal. Como fazer auto-perdão? Como perdoar você mesmo, né? Pode acontecer algum fato, algo que você fez, né? Ou você participou de alguma situação que depois que você se arrependeu. E como que tirar isso na sua cabeça, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm sobrancelhas muito próximas, é que é muito difícil de filtrar. Aquela pessoa que tem a mente mais pesada, tem menos filtro. Isso pode carregar 10 anos, 20 anos, pode carregar a vida inteira. Isso acaba de atrapalhando seu trabalho, suas realizações, né? Porque a gente está participando obra de Deus. Se você carregar um assunto não resolvido, né, pendente, e você acabar diminuindo sua capacidade de amar, de realizar, de raciocínio também, né? Então, como que faz disso? A primeira, você tem que entender que a gente não é aquilo que a gente gostaria de ser. A gente nunca será o ideal que a gente queria alcançar, queria ser. A gente é a melhor maneira que a gente conseguir ser. Eu gostaria de ser mais perfeito, melhor do que eu estou. Mas estou na melhor maneira que eu consegui ser. Sempre está buscando o seu melhor. Então, todos nós estamos numa forma, a gente gostaria de ser ainda melhor, mas a gente não conseguiu ainda, né? A gente está numa situação, é uma melhor forma que a gente consegue ser. Só que essa consciência continua em evolução. Então, tempo em tempo, você começa a cobrar o passado. Podia ter feito melhor. Só que sua consciência cresceu, né? Você está no terceiro série, fez uma coisa. Quando chega na oitava, claro, né? Você sabe muito mais. Só que com aquela maturidade, é aquilo que você fez. Então, você não pode cobrar atrás, né? Porque você já mudou, você já evoluiu. Assim que você percebeu erro, isso é um grande sinal de evolução. A vida é como se fosse uma natação. Se você olhar, assistir em vídeo de natação, você não aprende nada. Você tem que cair na água, entra em desespero, tenta coordenar, aprender e ainda tem que nadar no mar. A vida é como se fosse nadar no mar de um grande estilo. Então, isso é muito mais complicado do que você imaginar. É um treinamento. A vida é uma grande piscina para você aprender a nadar. Eu estou respondendo nesse vídeo para uma amiga de um canal, tem mais de 2 milhões, 600 mil inscritos, né? Amantes da natureza online. Então, eu não sei o nome dela, mas esse vídeo foi ela que pediu. Bom, o segundo, quando você aprendeu a lição, a próxima vez você já não faz mais assim. Isso também valeu. Segue a vida. Você teve arrependimento, né? Já é um crescimento. Segue a vida. Você já aprendeu a lição, segue a vida. Também, né? Continue. O terceiro, você tem que pensar que você, a maturidade é continuada, né? Pensa você como fosse uma criança. Você não pode olhar você como um grande mestre, né? Como Jesus olhar a gente. É como criança, a gente está sempre buscando nossas perfeições, né? Tentativas. O santo é um pecador persistente. O santo não nasce santo, né? O santo é uma pessoa cheia de erros, ele conseguindo corrigir, até chegar numa perfeição maior, né? A gente precisa ter duas coisas. Primeiro, perdoar você. Quando a gente fala assim, pisar uma sujeira na rua, né? Uma sujeira de cachorro ou de alguém, o que você faz? Você lava, limpa, esquece. E se você mesmo sujou? Né? Você mesmo bateu o carro? Você mesmo com distração, olhando o celular, né? Aconteceu uma coisa grave. Você tem que se perdoar, lavar, limpar, esqueça. Mesmo que tinha acontecido disso, ainda você tem dois compromissos que nunca mudou. O primeiro, o amor de Deus não mudou por causa disso. Deus continua amando você. Não é por causa disso que você fez uma coisa errada, Deus deixa de amar. O segundo é compromisso com você. Compromisso de evoluir. Continua melhorando. Isso não muda. Então, por nesses dois motivos, você precisa perdoar você, seguir à frente. O segundo, você pode ressignificar. Né? Se você pensa como treinamento, toda vida é como treinamento. Né? Qualquer vida, qualquer pessoa na vida de evolução, como se fosse uma academia. Se caso, né, você fez alguma dificuldade a alguém, né? Isso a gente não gostaria de fazer, né? Você fez. Mas isso pode ser que você aumente o peso no ferro.
Imagina que eu estou puxando na academia, né? E você, na vida, fez mal. Como você colocou mais de um peso sem que eu saiba? Aparentemente, machucou meu músculo, doeu meu músculo. Mas também você fez eu crescer, aumentou meu músculo. Então, não é tão ruim quando você pensa isso, né? Eu sou imperdoável. Não, mas você me fez sofrer. Também fez eu pensar, mudar a minha ideia. Fortaleceu meus músculos, fortaleceu as minhas virtudes. Se tudo é sim, talvez eu não aprendo. Quando você faz não, eu começo a buscar os novos caminhos, a nova direção. Isso faz um crescimento, faz que eu cresço. Tem aquela história de um mestre que empurrou uma vaga para prédio, né? É uma família de 3 pessoas, né? Um homem cuidava uma vaga, tirava leite, fazia queijo, vendia, né? Sustentava a família. Só que só aquela vaga, né? E ele não desenvolvia mais nada, né? Então, ao mesmo tempo, para esse sustento essa vaga, sustenta tudo, mas ele também não cresce mais. E aí o mestre voltou à noite, pediu o discípulo e empurrou essa vaga para prédio, né? E aí o cara, quando voltou, né, não tem mais vaga. A história, depois de alguns anos, né, 5 anos, o mestre voltou. O mesmo pessoa já tem uma grande fazenda, porque quando o vaga morreu, ele começou a buscar a solução, buscar a saída. Pega a vaga, né, vendeu carne, vendeu pele, né, resolveu um dinheiro para render uma fazenda, depois... Então, quando você não larga esse osso duro, você também não busca nova oportunidade. Então, às vezes, você fala assim, eu fiz mal, empurrou a vaga no prédio, pode ser que você, justamente por causa disso, você fez uma grande mudança na vida dessa pessoa, né? Então, você ainda está no plano de Deus, provavelmente. Você serviu um ferro, né? A vida sempre é assim. Toda a vida é como academia. Só tem 4 tipos de pessoa. Ou você é um ferro, faz tudo o contrário do que a pessoa quer. Ou se um amigo faz tudo junto com ele, né? Amigo da academia é ferro da academia, né? E treinador da academia. Se você é professor, se seu chefe treina você, né? Manda você e treina você. E tem aquela paisagem da academia que não faz nada, uma árvore, né? Não interfere em sua vida. Então, provavelmente são 4 tipos de pessoas na vida. Então, isso não é tão ruim. Agora, o último, se realmente aquilo pesou sua consciência, você fez um mal de um filho de Deus. Você, para melhorar a sua alma, para compensar nessa sensação de mal-estar, você pode fazer muitos bens, mas você não precisa fazer para aquela pessoa. Por exemplo, essa pessoa já faleceu, já morreu, não tem mais jeito, não é? Ou essa pessoa está longe demais. Então você pode fazer o bem para qualquer filho de Deus. Isso conta no seu crédito. Depois de você ter que acertar a conta de Deus, se você fez mal de uma pessoa e você fez bem para 1000 pessoas. Isso muito mais que compensou a sua falta, né? Então, nesse sentido, Deus vai dar muito mais crédito para você. Claro, Deus também vai perdoar você por ter feito tanto bem, tamanho do bem. Bom, esses são os pontos que você pode refletir. Eu sei que cada um tem uma consciência diferente, mas quando você pensa isso, você tem que pensar no sentido de evolução. Todos nós somos imperfeitos, em plena evolução, como criança, né? Como na academia. Normalmente, todo sofrimento é puxado pela ficha de evolução. A academia, quando você tem sofrimento de músculo, pela sua ficha, né? Porque você justamente tem aquela fraqueza, né? Na vida também. Então, tudo você tem que refletir. Por que eu errei? O que eu preciso melhorar? Talvez a missão da sua vida era essa, para melhorar nesse ponto, ok? Espero que vocês gostaram, esclareceu esse ponto. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.